Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus possa nos proporcionar a sua paz. Rogamos os queridos amigos desta casa, amigos espirituais, especialmente Nenê, Ventura, a quem essa casa homenageia com seu nome, e como toda a sua equipe, que eles possam nos proporcionar nesta manhã de domingo a tranquilidade e as condições as melhores possíveis para que nós bem possamos aproveitar esses momentos. Agradecemos a todos antecipadamente pela presença. Façamos algumas reflexões, porque o momento mais do que nunca nos convida a reflexões. Registra a espiritualidade superior que nesses momentos, em especial nesses meses, o final do mês de novembro e o início do mês de dezembro, durante todo o transcorrer deste mês, um fato interessante acontece na Terra todos os anos. Esses amigos da espiritualidade, eles vêm até o nosso planeta, até o orbe terrestre, um trabalho especial, para realizar um trabalho especial. Eles vêm para fazer uma limpeza psíquica na psicosfera, ou na atmosfera psíquica do nosso planeta. E qual a finalidade desse trabalho tão importante? Só um registro. Todos nós somos corpos que nossas células estão a emitir radiações, e essas radiações são modificadas pelos nossos pensamentos e também pelos nossos sentimentos. Em decorrência disto, todos nós temos a nossa psicosfera ou a nossa atmosfera psíquica. E é dessa forma, então, devido a essas radiações, com as influências muito grandes dos nossos pensamentos e sentimentos, nós exteriorizamos aquilo que nós somos. É por isso que nós chegamos, às vezes, perto de alguém e sentimos uma boa vibração, algo bom, algo agradável. Às vezes não. Mas a espiritualidade nos reconhece exatamente por intermédio dessa radiação, dessas emanações que todos nós projetamos. Da mesma forma, o planeta que nos abriga, o planeta Terra, essa espetacular escola para todos nós, também é influenciada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas palavras, pelas ações de todos nós, e ao seu derredor vai se formando uma atmosfera, que pode ser densa ou pode ser diáfana, conforme as condições que estejam os nossos pensamentos e sentimentos. Mas, então, considerando que a espiritualidade vem nesta época para fazer uma limpeza psíquica nessa atmosfera, é porque ela se encontra realmente bastante densa. Mas a pergunta mais importante é: por que a espiritualidade maior vem ao mundo nesse momento para fazer essa preparação? Porque todos os anos, nesta época, o mundo rememora o acontecimento mais importante, o mais significativo, consequentemente, para a humanidade, para o mundo em que nós vivemos, é o fato mais importante. Nós estamos prestes a rememorar, a relembrar a vinda de Jesus na Terra. E precisamos, então, aprofundar as nossas reflexões a respeito desse fato, deste acontecimento extraordinário. Então, quando a espiritualidade vem à Terra e prepara as condições do planeta, é justamente para que nós possamos nos tornar mais sensíveis a esse acontecimento. Porque
a sua importância foi tão grande e tão significativa que ele começa a mudar a própria história em termos de tempo e de história mesmo do mundo em que nós vivemos. Então, essa preparação do ambiente também acaba refletindo diretamente em nós, porque o ambiente que nos envolve estando mais leve, mais harmonioso, nós estaremos em condições de melhor assimilarmos e entendermos e começarmos efetivamente a vivenciar esse fato, esse acontecimento e essa mensagem. Não foi um acontecimento qualquer. Não foi um acontecimento comum, porque Jesus não é uma pessoa comum. E aí nós precisamos explicar essa nossa afirmativa, essa nossa assertiva. Não é uma pessoa comum, porque é uma pessoa especial em nossas vidas. Se nós imaginarmos que antes do nosso planeta existir, Jesus já havia chegado às culminâncias, à perfeição, àquela perfeição relativa que nos é possível chegar como espíritos, Jesus já havia chegado. Já houvera percorrido todas as trilhas e os passos e os patamares da escala evolutiva e tornara-se um espírito puro antes de o nosso planeta existir. Então Jesus é um ser especial para todos nós. A sua vinda à Terra é o acontecimento mais especial e importante do nosso planeta e para a humanidade que o habita. Nós, os companheiros encarnados e os companheiros também na condição de espíritos desencarnados, aqueles que vivem e habitam o plano espiritual e que vamos nos revezando entre experiências terrestres, experiências encarnatórias, e o nosso retorno à vida verdadeira, que é o mundo espiritual. Mas o acontecimento foi tão importante, tão significativo, esta vinda do Cristo, de Jesus à Terra, que ela foi preparada há milhares de anos. Milhares de anos que o planeta vem se preparando para, em culminância, chegarmos nesse momento extraordinário em que Jesus vem pessoalmente ao planeta. Vejamos que a primeira revelação que nos foi trazida por Moisés, que foi um momento ímpar também na evolução espiritual do planeta, porque todas as revelações são momentos ímpares na revelação, moralmente falando, porque vamos trazer ensinamentos dos mais elevados. Então, quando Moisés vem ao mundo, 12 séculos antes de Jesus, já estava no planejamento como preparação para a vinda do Mestre. Mas recuemos um pouco mais, porque para preparar a vinda de Moisés, nos trazendo a primeira revelação, a preparação era bem anterior. E todos os fatos que foram ocorrendo, foram preparando, foram ajeitando, endireitando as veredas, os caminhos, para o momento supremo, quando Jesus viria à Terra. Então, dentro do planejamento espiritual, do planejamento maior, tudo vem se desenvolvendo para chegarmos nesse momento sublime. Todos os profetas, todos aqueles espíritos de luz que vêm ao mundo em vários segmentos religiosos, vêm para nos preparar o caminho para o momento supremo. Krishna, Buda, os profetas todos eles trazem nos seus ensinamentos a grande preparação para a vinda de Jesus à Terra. Então esse não é um acontecimento qualquer em nossas vidas, não é um acontecimento comum, é um acontecimento dos mais especiais. E é por isso que nesta manhã, nestes momentos, gostaríamos de relembrar essa noite sublime, porque a significação dela para a humanidade vai nos reportar a grandes reflexões, e em especial as nossas posturas diante desse acontecimento, e mais em especial ainda as nossas posturas a partir do relembrar
dessa vinda gloriosa de Jesus a todos nós. Nós gostaríamos então de relembrar, dentro de o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Lucas, esse momento extraordinário que o mundo viveu e aquela que foi a noite mais sublime que o mundo conheceu até os dias de hoje. Eu pediria licença aos nossos amigos para que não percamos a beleza da narrativa. Então permita-nos ler para que nós possamos ver na íntegra. Um trecho é muito pequeno, mas para nós analisarmos a beleza desse momento e a sua significação. Em especial, esta preparação desta noite sublime já nos traz mensagens de grande elevação e de grandes ensinamentos morais e espirituais para todos nós. Vejamos a narrativa evangélica. E está então como subtítulo Louvor dos Anjos e Testemunha dos Pastores, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 2, versículos ou versos de 8 a 20. Vamos ler somente os primeiros. Nós gostaríamos que as pessoas pudessem, dentro dessa nossa leitura, fazer uma pequena reflexão. O que nos chama a atenção o texto evangélico? Nós gostaríamos depois de realçar alguns pontos em especial. Então, nos diz o evangelista Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será também alegria de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Nesses pequenos versos, também chamado de versículos, desse capítulo 2 da narrativa de Lucas, vai nos falar exatamente deste momento sublime, dessa noite especial, quando Jesus adentra ao plano físico para nos trazer a maior mensagem que o mundo conheceria até os dias de hoje. Mas nós queremos ressaltar que o Evangelho de Jesus é algo para ser lido. Mais do que isso, é algo para ser sentido. Ler com toda a atenção que a nossa intelectualidade pode proporcionar, mas, acima de tudo, procurarmos absorver cada palavra, cada parágrafo, para tirarmos daí a beleza do ensinamento, porque esta mensagem é essencial para as nossas vidas. E quantas vezes esses ensinamentos já passaram por nós, mas nós ainda desatentos da beleza, do teor e da profundidade dessa mensagem, não nos ativemos na essência do que o ensinamento quer trazer para todos nós. Vejamos alguns trechos, então. Se os trechos que nós anotamos talvez tenham sido aqueles mesmos, ou aqueles que também os nossos amigos aqui puderam registrar nessa rápida leitura. Havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. Vejam que interessante.
a narrativa. Então, são para essas pessoas simples que um anjo, e agora vamos entender essa expressão anjo, um espírito de luz, um espírito que tem um entendimento e vem trazer uma mensagem, vem trazer uma boa notícia, uma boa nova aos pastores que estavam no campo, em vigília, cuidando dos seus rebanhos. Então já esse começo de mensagem já é muito significativo para todos nós. E a pergunta é, por que este anjo, esse espírito de luz, aparece para os pastores? Pessoas tão simples, tão humildes, que estavam ali naquele momento em trabalho. Jesus, quantas vezes se intitulou o bom pastor? Na condição daquele que conduz, que vigia as ovelhas, que somos todos nós, em sentido figurado. E ele na condição do bom pastor, do bom cuidador, daquele que está sempre vigilante e atuante. E ele nos disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia, porque é um pastor carinhoso, generoso, amoroso para com todos nós. Então, a primeira referência de Jesus e nós. Jesus, o Mestre, nós, os aprendizes de todas as épocas, de todas as eras, sequiosos ainda de entendimento a respeito dessa mensagem de Jesus. Mas nos chama a atenção pastores que realizavam uma vigília, ou seja, estavam no estado de vigília. E quando nós falamos vigília, qual seria o oposto do estado de vigília? É um estado de dormência. É um estado em que as pessoas estão em vigília, vigilantes, são vários os sentidos, né? Mas o primeiro estado daquele, a anteposição, em sentido contrário, ou estaríamos em vigília, ou estaríamos dormindo, ou estaríamos dormentes com relação a essa situação. Então vejam que este anjo, esse espírito de luz, vem trazer a mensagem do nascimento de Jesus para as pessoas que estavam em vigília. E essa palavra é muito importante. Nos dias de hoje, precisamos estar em vigília. Precisamos estar em vigília no sentido de, em primeiro lugar, estarmos acordados para as realidades maiores que já chegaram até nós há mais de 2000 anos e que vêm sendo relembradas porque a doutrina espírita, na condição de trazer o cristianismo ou os ensinamentos do Cristo redivivos, reavivá-los para nós, porque este é o seu bojo, esta é a sua essência. Vem ao mundo para nos fazer relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensinar tantas outras coisas que nós, naquela época, não tínhamos condições ainda de compreender. Mas vejam que no primeiro momento, esta mensagem vem para aqueles que estão em vigília. E a pergunta é, passaram-se já 2000 anos da vinda de Jesus até nós. Como é que está o nosso estado com relação a essa mensagem, com relação a esse acontecimento que é o mais importante que o mundo conheceu até hoje? Estamos dormindo? Estamos em estado de dormência? Ou já estamos em vigília para essas novas realidades? Essa é a primeira grande reflexão que precisamos fazer nesta manhã. Ou seja, precisamos estar acordados, porque a mensagem é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de esperança, de fé, de renovação, é um código de conduta para as nossas vidas. E nós diríamos mais, é o maior código de moral que o mundo conheceu até hoje, que é o Evangelho de Jesus. Não podemos mais ficar alheios, dormentes desta grande mensagem. Então, por esse momento que o evangelista Lucas nos diz que veio para avisar aqueles que estavam em estado
realizavam a vigília noturna do seu rebanho. É claro que quando o Espírito de luz aparece, foi uma materialização, o Espírito materializou-se, todos puderam ver o Espírito então daquela forma, iluminado, porque o Espírito de envergadura espiritual vem e aparece, eles ficam com medo. Os pastores ficam com medo, como era natural que acontecesse. Mas ele diz: fiquem tranquilos, não tenhais medo, porque eu vos trago boas novas, boas mensagens, que será para vós e para todo o povo, porque acaba de nascer hoje na cidade de Davi, referimos então à cidade de Belém, na Judéia, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E este é o sinal, e encontrareis então ele deitado e enfaixado em uma manjedoura. Veja que interessante, né? Aparece então para as pessoas simples, aquelas pessoas que, trazendo simplicidade e pureza no seu coração, seriam aquelas que durante toda a mensagem de Jesus vem ressaltar essas condições da simplicidade, da pureza, porque essas estarão aptas a receber, na sua profundidade, na sua beleza, a mensagem de Jesus. Onde o conhecimento às vezes é muito grande, se esse conhecimento tornar a pessoa alheia a essas realidades, será mais difícil entender. É claro que o conhecimento, o melhor de todos, é aquele que vai fazer a preparação para que, com base no conhecimento intelectual, nós venhamos a adquirir o conhecimento moral. E é assim que nos ensina o Livro dos Espíritos, nos dizendo que primeiro há de vir o conhecimento intelectual, porque assim habilitará o ser, pelo entendimento, pela racionalidade, pela análise, pela comparação, entender a profundidade da mensagem no seu sentido espiritual, no seu sentido moral. Mas, à época, com a lei que ainda era vigente, e pela grande condição ainda das pessoas que ensinavam essa lei, do seu orgulho, da sua vaidade, eles não estavam aptos, o seu coração não estava preparado para receber essa mensagem, pelo menos naquele momento. Então, a primeira anunciação vem a pessoas simples, que são pastores. E aí é uma questão muito interessante, né? Acaba de nascer para vós o Salvador. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E esse símbolo é um dos mais extraordinários, porque o ensinamento que vem com este símbolo, para nós, não pode passar despercebido. Se nós formos analisar a palavra manjedoura, é muito interessante o seu significado. O italiano vem da palavra mangiatoia, que quer dizer coxo, onde se põe a comida para os animais. Então vem uma derivação depois dessa mesma palavra, vem de mangiare, que quer dizer comer, também uma derivação do italiano, ou manger, do francês, que também significa a mesma coisa. Mas quando ela vem depois também com o sufixo douro, ou doura, ela está se referindo a um lugar. Então, manjedoura, lugar onde se comiam, fixando aquele lugar. Então, douro está relacionado com o lugar. Só um exemplo para nós fixarmos: quando se fala um navio vai aportar no porto, ele vai ancorar. Então ele vai no ancoradouro, ele vai colocar a âncora, vai atracar. Douro no sentido de lugar. As pessoas vão beber água, vão até o bebedouro, local onde está destinado ou preparado para receber, para as pessoas beberem água. Então manjedoura nesse sentido seria um lugar. Então, fazendo a comparação, fazendo a análise dessa palavra, seria na verdade então esse coxo, esse lugar onde eram colocados os alimentos, a comida, a ração, o feno para os animais. Então esse anjo diz: encontrareis o recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E aí nós temos que parar e fazer uma análise desse momento. O que a manjedoura representa para nós? Um símbolo tão simples, que nós passamos tantas vezes, vivemos naquela representação que nos foi trazida, na verdade, por Francisco de Assis.
espírito de uma envergadura espiritual das mais extraordinárias, querendo relembrar para todos nós esse momento sublime, cria aquela figura, aquela imagem do chamado presépio e coloca então ali as pessoas especialíssimas naquele momento: José, Maria e na manjedoura o menino Jesus. E nós passamos tantas vezes e vemos essas figuras. O que essa mensagem quer dizer para nós? Porque a figura em si da manjedoura, a representatividade para nós é de uma elevação, de um ensinamento que precisamos parar e refletir com muito mais profundidade. Vejamos, Jesus, como nos referimos no início, o Espírito mais puro, havia chegado já ao grau da perfeição antes do planeta existir, milhares de anos em preparação para esse momento sublime, e quando o maior de todos nasce no planeta para nos trazer a mensagem de Deus para todos nós, porque o Evangelho é de Deus. Jesus sempre nos disse: eu venho trazer a mensagem do Pai a todos. A mensagem de Jesus está consubstanciada no Evangelho, mas na verdade é a mensagem divina para os nossos corações, e Jesus é o emissário celeste para nos trazer essa mensagem. Então, o maior de todos vem ao mundo, o maior de todos, que já era perfeito antes do mundo existir, e chega ao mundo, e ao chegar ao mundo nos dá uma lição, um ensinamento. Nenhuma exigência, nenhum pedido especial, nenhuma deferência, não exigiu nada, simplesmente vem ao mundo, e as condições que o mundo oferece naquele momento foram as condições aceitas, sem nenhuma reclamação. Podemos imaginar a profundidade desse ensinamento? A pessoa mais importante que chega ao mundo e não pede nada, não exige nada, não reclama de nada, aceita o que lhe é oferecido, bem como seus pais, espíritos especiais também, para esse acontecimento que foi o mais especial. Aí nós paramos e começamos a ver a nossa vida relacionada com esse exemplo e com essa vida. Quantas exigências fazemos em nossa vida, por questões mais banais possíveis. E se estamos então no nosso direito, aí fica muito difícil. Aí enchemos-nos de razão e exigimos isso, exigimos aquilo. Coisas transitórias, passageiras, de sua menos importância, mas exigimos de uma forma que às vezes até esquece da elegância, esquece do respeito às demais pessoas, porque estamos no nosso direito. E o maior exemplo que nós tivemos até hoje, vem em missão ao mundo, nos trazer a mensagem de Deus a todos nós, e não exige nada, não pede nada, e não reclama de nada. Esse exemplo tem que ficar para nós. Não é um exemplo qualquer porque não vem de uma pessoa qualquer, é um exemplo especial porque vem de uma pessoa especial. E aí está a beleza da mensagem de Jesus, porque ela é vivenciada, ela é trazida a nós todos em formas de exemplos, de experimentações daquilo que se fala e daquilo que se está pregando a todas as pessoas. São ensinamentos desta forma especiais para todos nós. Então vejam que ao nascer, ele nos dá o exemplo da maior, da mais importante e da mais significativa virtude que nós devemos conquistar, que não é fácil, porque todas as virtudes em nossas vidas são conquistas. Precisamos conquistar, e essa é a primeira. Ele nos trouxe, ao chegar ao planeta, nos traz a vivência dessa virtude, que irá depois vivenciá-la durante toda a sua vida de luz aqui conosco na Terra. Falamos, referimos-nos
a humildade. Que exemplo extraordinário é esse em nossas vidas, de humildade, aquela humildade que não pede, que não exige, que não solicita, que não faz nada de especial em seu benefício, muito pelo contrário, o que está oferecido é o suficiente. Vamos trabalhar com aquilo que temos e fazer daquilo que temos, tirar o melhor proveito possível para a nossa vida. Então esta é a grande mensagem que Jesus nos traz ao chegar e ao adentrar no planeta. A virtude por excelência em nossas vidas. Quando estávamos na terceira conferência do Congresso Espírita Brasileiro, realizado em 2010, na cidade de Brasília, quando tivemos a oportunidade de conversar com tantos companheiros e perguntaram-nos para nós o que mais te chama a atenção nesse congresso e da vida que foi narrada de Francisco Cândido Xavier, quando nós rememoramos, neste momento, naquela data, o centenário do seu nascimento. E nós dizíamos para a pessoa: quantos oradores brilhantes passaram pela tribuna e nos deram exemplos da virtude extraordinária desse homem, que era justamente a humildade. Ele soube vivenciar no mundo a humildade. E nós lendo tantas obras, tantos registros a respeito da vida de Chico Xavier, em nenhum momento nós vemos ele fazer exigência de qualquer ordem ou em qualquer sentido. Jamais vimos ele falar de alguma pessoa, de algum fato, de alguma situação que não fosse com o máximo respeito. Pessoas em todos os campos, sejam eles da política, dos cenários todos, e ele referia-se às pessoas com respeito. São irmãos que estão trabalhando, são irmãos que estão fazendo o que lhes é possível. Mas as pessoas não se equivocam. Sim, se equivocam porque todos nós nos equivocamos aqui na nossa vida. Mas depois a consciência irá chamá-los todos às análises, às reflexões, e eles vão verificar. E se cometeram erros ou equívocos, irão ter a oportunidade, porque Deus é Pai e nos oportuniza sempre condições das reparações. E o que é mais importante, pela misericórdia divina, as reparações são sempre, em primeiro lugar, pelo amor. Então aquela pessoa sempre tinha uma palavra de carinho, de amor e de afeto para todas as pessoas. Lembramos, já que comentamos a respeito desse Espírito que veio à Terra para vivenciar o amor, para vivenciar a humildade, e o fez de uma forma magnífica. Lembramos-nos nesse momento de uma passagem, porque encontramos também naquela oportunidade Arnaldo Rocha, que quando esteve aqui encarnado, agora já retornou ao plano espiritual, com certeza deve ter sido um retorno feliz. E nós pensamos na nossa querida Meimei, que sempre o acompanhou durante toda a sua vida, deveria com certeza estar esperando-o no seu retorno. Mas conversamos com Arnaldo Rocha nos 2 dias de congresso e aprendemos muito com aquele homem extraordinário. Fizemos muitas perguntas. Não poderíamos deixar passar uma oportunidade tão significativa quanto esta, de um homem que conviveu aqui na Terra com Meimei. Quanto aprendizado, e que viveu grande parte da sua vida junto a Chico Xavier. Aprendemos muito naqueles 2 dias, rápidos instantes, mas aprendizados para a vida inteira. Depois, analisando esta semana ainda o livro Diálogos e Recordações, que é trazido justamente por Arnaldo Rocha, ele cita um fato interessante. Ele diz que era 24 de dezembro e Chico residia na cidade de Pedro Leopoldo, que fica aproximadamente 35 quilômetros da capital Belo Horizonte. E naquela noite de 24 de dezembro, ele pega o seu carro e vai visitar Chico, porque a amizade era tão forte entre essas duas pessoas, os seus laços já eram de existências pretéritas, que vinham se encontrando e juntos passando pelo processo evolutivo. Então ele diz que chega a Pedro Leopoldo aproximadamente às 8 horas da noite, sob uma chuva implacável, uma chuva muito forte, e vai diretamente à casa de Chico Xavier.
bate à porta, adentra-se a casa e o amigo, como sempre, o recebe com grande júbilo e diz: Arnaldo. Às vezes chamavam também de Naldinho, como era a expressão que ninguém também o chamava. Que bom que você veio, que bom, entre e dá um abraço afetuoso no seu amigo. E ele diz: Chico, lembrei muito de você hoje e passei ao vir para cá, um pouco antes, eu trouxe um presente para você. Ele diz: Mas Arnaldo, o melhor presente é a sua presença. Esse é o melhor presente que alguém pode almejar. A presença é o melhor presente. Deixa eu abrir um rápido parênteses aqui, né? Nessa época em que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com tantas outras coisas que têm importância, mas relativa. E tem importância maior, o significado maior é esse momento de relembrarmos a vinda de Jesus. Mas quando falamos em presentes, isso é claro, quando nós presenteamos alguém, nós o fazemos porque gostamos daquela pessoa. Então, ao comprar alguma coisa para alguém, a gente pensa na pessoa e diz: a pessoa ficaria feliz. Então, não precisa ser algo de valor, mas é algo afetivo, né? Então, o presente, ele é maravilhoso quando ele tem essa significação. É lembrar de alguém com carinho, colocar naquele objeto que pode ser simples, nós colocar as nossas vibrações, e a pessoa, quando recebe mais do que o presente, ela recebe as vibrações que vão junto com o presente, e é isso que faz um bem muito grande. Então, a preocupação com os presentes nessa época, que é muito grande, lembremos-nos, não é necessário nada de tão grande, tão nesse sentido, mas se vamos dar alguma coisa para alguém, façamos com o nosso coração, coloquemos em qualquer objeto nossa vibração de carinho, de amor, que é isso que vai ser importante para a pessoa. Mas se não tiver presente, não tem importância também, porque o maior presente é estar presente. Esse sim, esse é fundamental. Se pudermos estar presente, dar o abraço, se não for possível ligar: como vai você? Está bem? Um Feliz Natal, com muita luz, com muita paz, saúde, equilíbrio, para termos paz. Isso que nós vamos emitindo, esse é o melhor presente. Então esse é o melhor e o maior presente. É por isso que Chico falou: Arnaldo, você está aqui, esse é o presente melhor de todos. Mas Chico, eu lembrei de você e trouxe uma lembrança para você. E abre e vi que era um disco. Então tem que fazer também uma referência, né? Porque nós aqui, grande parte das pessoas saberá o que nós falamos, né? Nós falamos às vezes esse fato, quando tem jovens, muito jovens, eles não sabem, né? Eu digo, era um LP. As pessoas dizem: o quê? Um LP, o que é isso? É um long play. Era um disco, né? Que tinha várias faixas e tinha dos dois lados, e você colocava numa vitrola, uma radiola. E o quê? Não, tudo bem, né? Eles explicavam rapidamente, mas era isso. Então o Chico coloca numa pequena vitrolinha, que ele tinha uma radiolinha dessas portáteis, e coloca e diz: Arnaldo, coloca ali o disco para nós escutarmos. Um fato interessante acontece naquele momento, porque quando eles começam a escutar o disco, o Chico para, e como que estivesse sendo levado a momentos outros do passado, ele senta-se, simplesinho, humilde como era, e fica escutando aquelas músicas. Eram músicas de Natal. E quando o disco acaba, o primeiro lado, ele diz: Arnaldo, por favor, vire para nós. E ficou novamente naquela postura, longe com seu pensamento, olhar perdido. E Arnaldo, que já conhecia tão bem o querido amigo, dizia: quando o Chico fica assim, só há uma coisa a fazer: é sentarmos perto dele e esperar, porque ele deve estar tendo pensamentos de outros momentos de sua vida, momentos que depois talvez ele possa nos registrar. E fica ali então ao lado do amigo, só escutando. E o disco acaba, ele vai virando de um lado, de outro, de lado, de outro, e passa-se mais de uma hora e Chico escutando a música. Depois de mais de uma hora ele levanta, agora já com os olhos cheios de lágrimas, e dá um abraço afetuoso no seu amigo Arnaldo Rocha e diz: Arnaldo,
esse foi o maior presente que eu recebi até hoje, em toda a minha vida. Porque são essas músicas que me fazem relembrar de minha mãe querida. As lembranças que eu tenho são tão poucas, porque ela esteve tão pouco tempo, eu na sua presença magnífica, mas apesar da pouca idade, ficou registrado no meu psiquismo essas músicas que ela cantava para nós à época do Natal. Não havia possibilidade de comprar ainda um disco ou alguma coisa, e ela, sabendo de memória, ela cantarolava como cantigas para nós quando éramos criança. E esse momento me fez retornar àquele momento magnífico da minha vida, porque minha mãe estava comigo aqui na terra. E você me dá o maior presente que eu recebo até hoje. O segundo, porque o maior presente foi a tua presença, o teu carinho, a tua amizade. Esse presente é extraordinário. E essa lembrança que você me traz é algo que marca profundamente nos meus sentimentos. Então vejam como a questão do presente pode ser tão especial para nós. Não é importante, mas se houver algum, de alguma forma, não precisa ser algo grandioso, mas às vezes coisas pequenas que vão trazer o sentimento, que vão trazer as vibrações, que vão fazer algo dessa natureza. Isso é importante para todos nós. Então, que nesse Natal, se iremos presentear alguém, não tenhamos grandes preocupações. Se vamos presentear alguém, o que não é o importante, mas se o fizermos porque gostamos daquela pessoa, e faríamos não só por ser Natal, por ser em outras oportunidades, façamos sempre com carinho, lembremos da pessoa com amor, coloquemos em qualquer objeto esse sentimento, porque isso vai tocar profundamente, pode tocar profundamente. Deixa eu comprar qualquer coisa, Não é esse o significado. Se formos dar algo para alguém, que seja de coração, que seja algo que a pessoa vai sentir, vai dizer, que bom que ela lembrou de mim. Eu nunca esqueço um colega nosso de trabalho que ficou 2 semanas fazendo um trabalho para dar um presente ao seu amigo, que gostava muito de carros, Fórmula 1. Então ele ficou 2 semanas colando notícias, figuras, fazendo um álbum, trazendo fotografias quando tiveram, depois dá ao amigo, e o amigo diz, meu Deus, que coisa extraordinária. O gasto foi mínimo, mas o presente foi de coração. E cada mensagem, cada foto, cada figura que ele colava, ele dizia, meu amigo vai gostar de ver isso, porque ele gosta disso. Então vejam o significado do presente, como é tão diferente. Esse é o verdadeiro sentido, na verdade. Não é obrigatório, mas se formos dar alguma coisa para alguém, que seja de coração, que vá o nosso sentimento junto. Mas o maior presente é estarmos presentes, é visitarmos, se for possível, as pessoas, darmos um abraço às pessoas, aos amigos, aos familiares. Mas se não for possível pela distância, não esqueçamos de ligar, desejar um Natal com muita luz, com muita paz. E se alguém não lembrar de nós, não importa. Importa o que nós estaremos fazendo, nós estaremos lembrando, e tudo que nós fazemos tem ressonância. Se nós lembramos de alguém e alguém não lembrou de nós, não importa. Ao lembrar, emitimos a vibração, e ao emitirmos a vibração, em ressonância, ela estará junto de nós. Tudo que nós desejamos de bom sempre virá, estará ao nosso redor também. Então seremos sempre beneficiados de lembrar, mesmo que as pessoas não lembrem, de emitirmos o nosso pensamento. Então esses são os momentos maravilhosos para nós lembrarmos, nesse momento que é especial para todo mundo. Mas estarmos com as pessoas é importante, estarmos com os amigos é importante, a ceia, a alimentação, tudo isso é importante. As vestimentas, tudo isso tem a sua importância relativa, mas, e nada disso está errado. E quando fazemos as coisas para receber pessoas, temos satisfação nisso. Que bom quando convidamos as pessoas para a nossa casa e ficamos ansiosos para a pessoa chegar. A pessoa vai chegar e vai receber aquela vibração em nossa casa.
porque ela é bem-vinda, ela é esperada, ela é aguardada, ela vai chegar e vai receber um impacto vibracional. Isso que é o importante, isso que é o mais significativo. Se vamos fazer algum alimento, coloquemos no alimento as vibrações, porque a pessoa ao ingerir aquele alimento vai estar recebendo também todas essas ingredientes que são do plano espiritual, que é o amor, o afeto, o carinho, a alegria de estar. Isso que é importante. Se formos à casa de alguém, façamos da mesma forma com alegria. Vou visitar meu amigo, vou visitar meu parente, nesse sentido de fraternidade, porque essa é a grande mensagem do Natal. É a fraternidade, é a irmandade, irmanarmos-nos uns com os outros. Esse é o grande momento em nossas vidas. Isso é o mais importante, mas o essencial é nos lembrarmos, estando em família, com os amigos, lembrarmos de todas as vezes que isso foi feito, presenciamos ou fizemos, todos participam com muito carinho e com muito amor. Vamos agora parar e fazer uma oração, fazer uma rápida reflexão. Vamos ler uma página, vamos escutar uma faixa do Momento Espírita que fala de Jesus e vamos fazer uma oração juntos, lembrando da beleza desse momento. E ao fazermos esse convite, todos, com certeza, enternecem-se. Irmanamo-nos e o ambiente fica algo de extraordinário em nossos lares e em nossos corações. Porque é o momento de nós relembrarmos esse momento ímpar, porque Jesus é especial em nossas vidas. O seu Evangelho é o código de moral superior e especial em nossas vidas. E o seu maior ensinamento foi a sua vivência. Estamos falando de momentos especiais nessa nossa existência. Aproveitemos o máximo, que esse ano seja diferente. Abramos o nosso coração, preparemos outra manjedoura, que não é aquela que eram servidos alimentos aos animais, mas é a manjedoura que trazemos dentro de nós, do nosso coração, para que o Cristo, para que Jesus possa então ali renascer em beleza, em fraternidade, em paz e em amor. Queremos agradecer nesse momento pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje. Muito obrigado a todos da casa, nosso querido amigo Marcelo, que muito estimamos. Marcela, também, né, Marcelo? Que bom estar aqui com vocês hoje. Cineia, todos os nossos amigos aqui, muito obrigado pelas oportunidades de estarmos durante esse ano. Tantas vezes estivemos, e para nós é uma alegria muito grande compartilhar com amigos, porque nós assim consideramos todos amigos do coração, lembranças do Evangelho de Jesus, ensinamentos libertadores, confortadores da doutrina espírita e o aprendizado, e assim vamos todos juntos aprendendo, crescendo e nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado a todos hoje pela presença, pela atenção. E gostaríamos de encerrar então essas nossas reflexões da manhã, lembrando mais uma vez Francisco Cândido Xavier. Espírito ímpar também aqui conosco na terra, que veio para nos ensinar a sermos humildes, e veio nos ensinar o que é fraternidade, o que é paz. Por intermédio do Espírito José Silvério Horta, que foi padre aqui na sua encarnação terrestre, e deixou legados maravilhosos em todos os campos de trabalho, sejam eles material ou no plano espiritual agora, onde continua ativamente as suas atividades. Então ele, no seu poema intitulado Prece, ele nos diz pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier: Louvado sejas, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim nossa oração rompe as trevas,
Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso na verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Espírito José Silvério Horta, pelas mãos abençoadas do querido médium Francisco Cândido Xavier. Que Deus nos abençoe a todos, envolvendo-nos em muita luz e muita paz, e que o Natal seja de renovação em nossos corações.